Senhor? Amém. A paz do Senhor para aqueles que estão nos assistindo também pela internet, está sendo gravado esse culto. Então, eu quero nesse momento convidar os amados irmãos para que abramos a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Capítulo 6 e versículo 11. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Pronto. Senhor Sebastião, pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Então vamos ler o texto que diz exatamente assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Vamos orar para que Deus venha tomar a frente e venha se utilizar da sua palavra para falar aos nossos corações. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, eu oro agora ao Senhor, para que o Senhor venha, Deus amado, estender as suas mãos, meu Deus, sobre esse lugar e usar, Deus amado, a tua palavra para falar aos nossos corações. Ó Deus amado, revela o oculto, profundo e o escondido, meu Deus, e nos ajuda nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, eu estava orando a Deus. Eu não ia vir hoje para este culto porque eu tenho uma aula para dar hoje à noite e eu tenho que estudar para levar essa aula hoje, mas eu senti um incômodo, uma inquietação tão grande, né? A gente sente quando a obra está precisando da gente. Não é Deus, é a obra. Está entendendo? Porque Deus continua sendo Deus, sempre, independente de qualquer coisa. Agora a obra, ela sofre quando não tem aqueles que amam a obra de Deus. Então, eu disse, meu Deus, me ajuda. Preguei ontem, preguei domingo, preguei segunda, vou dar aula hoje à noite, discipulado, e eu tenho que levar uma palavra. Eu corri para a Bíblia e comecei a buscar. Eu disse, meu Deus, me ajuda, vai ser isso daqui, meu Deus. Toma direção, né? Pedi a Deus a direção e entender que vai ser isso daqui agora que Deus está me dando. Então, vim para esse lugar e estou feliz porque aqui cheguei em paz junto com os irmãos. E eu gostaria muito de falar sobre esse texto da Bíblia que a gente lê hoje, porque o apóstolo Paulo escreveu esta carta à igreja de Éfeso, porque, primeiro ponto, a igreja de Éfeso era uma igreja muito povoada, tanto, muitos membros, tá? Cheia dos dons espirituais, muita gente cheia do Espírito Santo, falando em línguas, profetizando, com diversos tipos de dons, tá? Mas eles eram novos, convertidos, uma boa parte deles. E o apóstolo Paulo começou a saber que estava havendo ali contenda entre eles, lutas carnais entre os irmãos. Então, o apóstolo Paulo, claro, guiado pelo Espírito Santo, ele escreve essa carta para alertar aos irmãos acerca das investidas, das armadilhas
Mas aqui ele diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Viu o que Paulo está dizendo? Ele está mandando que os irmãos se fortaleçam no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Às vezes, irmão, as pessoas que não têm conhecimento da palavra, não estarem ligadas no céu, as pessoas se fortalecem no outro. E é um grande erro nosso. Por quê? Porque todos nós somos pais. Todos nós temos o nosso momento de fraqueza. Você tira pelos homens da antiguidade, que não tinha o que a gente tem hoje, né? Essa devassidão de pecado que a gente vê aí. Se você botar a cara na porta e olhar ali para baixo, você vai estar pecando, porque você vai ver coisas que você nem queria ver, tá? Você não peca porque, claro, você vai olhar e vai desejar, mas é o pecado que está na porta, esperando quem sair fora. Então Elias vivia num tempo em que não havia tanta modernidade como hoje. Era um homem cheio do Espírito Santo que orava e dizia: não vai chover. Por 3 anos e meio não choveu, e orava e tornava a chover novamente. Ele orava e descia fogo do céu. O homem orava e o milagre acontecia. Os prodígios, os sinais de Deus aconteciam. Ele dizia: segundo a minha palavra. Era um homem cheio de Deus. Mas um dia, esse homem cheio de Deus, cheio do poder de Deus, cheio de ousadia, ele se esclareceu e correu e foi para uma caverna. Aí, ou seja, se alguém estivesse se inspirando em Elias, naquele momento, iria se decepcionar. Por quê? Como é que pode? Se ele faz tudo isso e de repente se esconde, fica lá, dizendo: Senhor, mataram todos os teus profetas e só ficou eu, meu Senhor. Aí Deus diz: Elias, fora tu, eu ainda tenho 7.000. Pensou, irmão? Tinha mais 7.000 profetas que Elias não sabia que existia. Quer dizer, Elias era o 7.001. E ele achando que todo mundo tinha morrido. Está entendendo? Fraqueza da carne. Isso acontece. Por isso você deve se firmar em mim. Você deve pegar o meu exemplo. Bom. Os exemplos que a gente tem bom, a gente deve copiar um do outro. Sabia disso? Porque a Bíblia manda a gente copiar as coisas boas do outro. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de. Está entendendo? Então tu pode me copiar das coisas boas. Eu também posso te copiar das coisas boas que diz respeito a Deus. Tu evangeliza, Sebastião sabe evangelizar. Toda quarta-feira, toda quinta-feira está ali no evangelismo, evangelizando, ganhando alma. E eu estou em casa parado, ali, digamos, né? Aí, ele é uma bênção. Eu vou fazer o que ele faz também. Deus vai se agradar? Vai. Tá entendendo? Você está sendo imitador daquela pessoa, porque aquela pessoa também está sendo imitador de outra pessoa, assim como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Está entendendo? Imitar as pessoas naquilo que glorifica a Deus. Não é imitar segundo o mundo. Não é ficar no meio, eu quero igual a gente. Não, isso aí não é, isso aí é igreja. Isso aí já é coisa de demora. Tá? Então, a gente não pode se firmar. É o que está acontecendo nesses últimos dias, né? Pela misericórdia de Deus, eu sou pastor, mas ali na igreja que eu dirijo na Papirata, eu digo: pessoal, eu estou aqui agora, mas daqui a pouco eu estou indo embora, eu vim para outro lugar, eu vou ficar aqui não. Vocês têm que tomar conta da igreja, para que eles entendam que eles não se firmem em mim. Que se eles se firmarem em mim, quando eu sair da igreja, se eles não puderem ficar em mim, porque eles não vão poder ver, eles vão se desviar, ou então vão para outra igreja. E aí? Deus vai se agradar deles? Não, eles vão continuar de pé, mas eles vão continuar por aí, ó, expostos ao ataque de Satanás. Então, não podemos nos firmar no pastor, no presbítero, no diácono, na dirigente. Nós temos que nos firmar na força e no poder do Senhor. Essa é a razão de muitos irmãos estar pulando de galho em galho. Vai para uma, não gostou do pastor. Vai para outra, não gostou da dirigente. Vai para outra, não gostou do diácono. O defeito não está naquelas pessoas, não. O defeito é em você. O defeito
Deus, Ele usou essa palavra aqui para mandar. Aí ele faz, fortalecer, tá bom? Então como é que a gente fortalece? Vai a aula de Deus pra gente, a aula de Deus. Eu não sei como é que está a tua vida, mas se a Bíblia está dizendo aqui hoje, para vocês que estão aqui e para aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, se a Bíblia está dizendo aqui, ó, fortalecer na força, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe por que a Bíblia está dizendo isso aqui, essa palavra? Porque tem gente aqui assistindo ali que está fraca, que não está fazendo o que devia para Deus. E Deus, vendo isso, sabe que a pessoa está vulnerável aos ataques do diabo. E aí Deus traz a pessoa e manda a palavra para que a pessoa reconheça que precisa e se fortaleça, para que quando o diabo vir atacar, a pessoa esteja preparada e não sofra engano. Está entendendo? Do Senhor e na força do seu poder. Onde é que está o poder do Senhor aqui? Onde é que está a força do Senhor? Na sua palavra e no seu Espírito Santo e na obediência de cada um de nós a Ele. Aí pronto, a gente está fortalecido. Vamos lá, viva o texto aí, vamos seguir adiante. Aí, por quê? Nós devemos nos fortalecer no poder, na força e no poder do Senhor. Aí ele diz aqui assim, ó: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Revestidos de toda a armadura de Deus. Ei, filho, Deus está dizendo para você se revestir. Quer dizer isso aí? Quer dizer que tem alguém agora, nesse momento, que não está vestido como deveria. Ou seja, não está preparado para entrar na batalha. E é por isso que Deus te trouxe aqui nessa tarde, para te colocar o colete. Porque tu sabe, né? O policial do quartel, ele pode trabalhar sem colete à prova de bala, porque ele está no quartel. Mas quando ele sai para a batalha, ele vai sair sem colete? Não, ele tem que sair com as devidas armas. Então Deus não quer que você saia daqui do quartel hoje sem as devidas armas que Ele quer que você tenha, porque Ele sabe que o confronto lá fora é pesado. Eu vou te mostrar aqui o confronto agora com quem é pesado, e por amor a mim e a você, Ele nos alerta nessa tarde, para que a gente se prepare, se revista, revestir-vos de toda a armadura. Para que servir a armadura? Para quando a flecha vier, ó, a bala, quando vier seu ataque, batia, você até sente o impacto, ó, a pedra vem, a flecha bate, ó, até sente o impacto, mas não cai. Não cai, porque ela não entrou, não feriu, não sangrou, não matou, você está de pé, sente o impacto, tá? Então, com essa palavra de hoje, você vai até sentir os impactos do duelo, da afronta, da luta que você vai travar, mas você não vai cair, porque Deus nessa tarde, Ele está te revestindo, Ele está te revestindo, Ele está te revestindo, Ele está te revestindo para você suportar e ser vitorioso. Ó, aí ele diz assim, vamos lá: para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O revestimento é para quê? Para você estar pronto para resistir às astutas ciladas do diabo. O que é astuta cilada? São armadilhas, situações difíceis vindo de determinado lugar que você nem esperava que ia vir. Quando você vê, você está naquela situação, você diz, meu Deus, como é que pode? Eu nem esperava isso. E às vezes ele até te ver alguém próximo de você. Você diz, meu Deus, justamente fulano lá. Olha, só espere a perfeição de Deus. Todo mundo que está à sua volta é falho e pode falhar com você. Agora esteja pronto para saber lidar com a situação e perdoar todo e qualquer que se levanta contra você, para o seu próprio bem. Porque se alguém te fere, você não perdoa, está você e aquela pessoa sendo réu do inferno, vai para o inferno todo doido. Ele que te feriu e tu que está com ódio dele. Aí a pessoa pensa que você vai para o inferno, é quem te feriu. Não, você não está com ódio, vai para o inferno junto com ele também. Então o que
que eu tenho que fazer? Se livrar, né, desse mal, que é o quê? O ódio, aí. Se livra, perdoa, meu Deus, tem misericórdia daquela vida, está perdoado. Se precisar de Deus, eu estou para ajudar. Sem nenhuma hipocrisia, meu Deus. Ajuda aquela vida, livre-se do ódio da ira. Ele não está réu, porque quando não pedir perdão, não mudar de atitude, ele vai ser réu. Mas você está livre. Então, igreja, vamos entender mais a palavra. Astuta cilada. Então, o que é astuta cilada? Vamos lá. Veja que o propósito de Deus é para que a gente não morra. Certo? Então, quando o diabo cria astuta cilada, é para não lutar. Mas se a gente estiver revestido, a gente não vai morrer. Por exemplo, eu vinha do interior de Lagoa de Itaim, numa motocicleta em 100 km por hora, descendo ali em Tiúma. Eu vi o ônibus da 1002 aliviar da guerra. Se ele aliviou, eu estou descendo, então eu vou acelerar mais para passar ele. Só que eu não sabia que o ônibus aliviou porque o boi estava vindo correndo de dentro do mato para a pista. Eu não vi e continuei a velocidade. Agora veja, astuta cilada. Veja como é. O boi vem, o ônibus para e eu continuo. Quando eu me guardo o ônibus, que passa o ônibus ao mesmo espaço de tempo, o boi passa do ônibus também e eu me choco no boi. Bum! E subo e perco o sentido. E eu vi gritos muito longe assim, que era o grito das mulheres que estavam dentro do ônibus. Só que quando eu estou caindo, cara, eu não vi, o anjo do Senhor me pegou nos braços. Por que ele me pegou no braço? Eu entendi tudinho. Ele veio comigo no braço. Ao lado da pista, da BR, do asfalto, tinha grama aqui e o chão aqui. Então o asfalto, a grama e o chão. Ele vai e me coloca em cima da grama. Quando ele me coloca em cima da grama, o meu pé, como se estivesse no braço dele, caiu assim, bateu no chão. Quando o pé bateu no chão, eu dormi, abri os olhos. Aí fiquei imóvel. Aí o motorista disse: vê se ele está vivo para a gente socorrer. A moto estragou-se toda e eu estava ali como um defunto. Mas de repente, do nada, eu me sacudo e me levanto e digo: aqui, calma, tu caiu aqui, não está sentindo nada não. Não estou sentindo nada não. Não estou sentindo nada não. Só rasgou o casaco aqui, ficou uma dorzinha de nada de lado, um impacto. Está entendendo? Um impacto. Doeu um pouquinho aqui, mas tudo bem, não quebrou nada, não fez nada, só estragou a moto estragou-se todinha. A fruta principalmente. Mas eu fiquei inteirinho, astuta cilada. Só que o diabo esquece uma coisa: que quem é temente a Deus, Deus dá ordem aos seus anjos para que aquele ao seu redor me livre do mal. Aí, entendeu? Naquela hora eu não sabia o que ia acontecer, mas Deus já estava avisado há muito tempo. E aí eu disse: anjo, desce a cama reta do meu anjo. E na hora o anjo vai dar e ameniza o impacto. Você não vê com os olhos carnais, tá? Mas com os olhos espirituais da fé, você vê tudo o que aconteceu para a glória de Deus. Entendeu? Então, ó, entendeu dessa maneira? Vamos lá, vamos andar mais na palavra para entender melhor. Então você já sabe que é astuta cilada do diabo, né? Tem que estar preparado, porque pode acontecer, tá bom? Então vamos lá. Agora, por quê? Porque, versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meu Deus do céu. Veja bem, tá? Analisa direitinho, porque eu vejo que o diabo tem várias maneiras, ele tenta de várias maneiras. Mas, veja bem, quando o apóstolo diz assim: olha, porque não temos que lutar contra carne e sangue, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo para aqueles irmãos lá de Efésios, para a gente que estamos aqui, que se alguém te feriu, se alguém te machucou, né? Se alguém causou algum prejuízo a você, perdoe. Não leve em conta, considere
para lá. Por quê? Porque a sua luta não é contra aquela pessoa que te ofendeu, que te feriu, que te perseguiu. A sua luta é contra o que está por trás dessa pessoa, que são o quê? Os espíritos. Está entendendo? Por quê? Às vezes eu fico vendo, a pessoa vai lá, leva um marginal que estava estuprando, matando e roubando, leva ele para o matagal, como a gente viu na televisão aí, e mata ele, e volta certo que tudo terminou ali, acabou. Não, aquela pessoa, aquele homem ali morreu, mas o espírito que estava nele não. O espírito que usava ele para roubar, matar e estuprar, ele vai entrar agora em outro corpo e vai continuar fazendo as mesmas ações. Quer dizer que a nossa luta não é contra a carne, ou seja, não é contra um ser humano, contra uma pessoa. A nossa luta é contra os espíritos malignos. Tá? Olha a nossa luta com quem é, vamos lá? Contra os principados. O que é os principados? Irmãos, a gente sabe que quando Satanás foi expulso do céu, ele trouxe consigo a terça parte do céu. Se o céu é infinito e é eterno, uma terça parte do céu é muito anjo. É um número incontável, não tem como contar. São muitos, que ao homem, eu acho que não existe número para contar. Quantos anjos que viraram demônio foram expulsos do céu? Muitos. E aí o que Deus fez? Deus pegou essa terça parte e fez o que com ele? Deus pegou uma parte desses anjos que eram demônios, por ele ser pior do que Satanás, Deus prendeu ele nas cadeias infernais do abismo. Prendeu ele, estão presos até hoje. Desde que foram expulsos do céu, eles estão presos em cadeias na escuridão. Deus pegou, deixou as outras partes soltas. Agora, aonde estão essas outras partes do demônio? Uma parte dela estão habitando no corpo das pessoas, fazendo com que elas venham se embriagar, se prostituir, roubar, matar, praticar diversos tipos de atrocidade com os seres humanos, a sua semelhança, tá? Então, esses demônios estão aí, atuando na vida das pessoas, entraram nesses corpos e estão aí, ó, usando o corpo das pessoas para fazer diversos tipos de atrocidade. E a outra parte está solta, tomando conta do espaço sideral, tá? O cosmos, fora da Terra, as nuvens, os ares acima da nossa cabeça, que a Bíblia diz aqui, dos lugares celestiais, é o que está em cima. Então, esses demônios estão vivos aí para mexer com o vento, com o fogo, com o ar, com a atmosfera, está entendendo? Para derrubar avião e outras coisas mais. Eles estão aí trabalhando para matar o ser humano. Aí, por que Deus não impede isso? Porque Deus já mandou a preparação para o homem. A preparação é o quê? O arrependimento, a aceitação do seu Filho Jesus, porque morrer não tem como escapar, todo mundo vai morrer fisicamente, não tem como escapar não, a gente vai tudo descer a sepultura. O que é que Deus diz? Então aproveita e te prepara, porque o teu corpo vai morrer, mas tu estando com o meu Filho Cristo, teu corpo desce, mas a tua alma sobe e vai para o paraíso, o seu deve estar. Está entendendo? Então precisamos ter esse cuidado. Graças a Deus nós já tomamos essa decisão, mas quantos que ainda não tomaram? Que estão aí a descer do diabo, como a gente vê aí, havia um cara, quantas pessoas ali não foram para o inferno? Porque não tinha Cristo, não tinha compromisso com Deus, só pensavam no seu eu, na sua vida, e aí partindo sem compromisso com Deus, estão no lugar de castigo, de tormento eterno. Por quê? Porque eles ligaram para trabalhar, embora sendo honestos? Não, é porque eles ligaram para si mesmo, só cuidavam do seu eu, não paravam para pensar que iriam partir dessa vida e que precisariam de alguém para levar do outro lado, que é quem? Jesus Cristo. Mas no entanto, não se deram conta,
não levaram em consideração a palavra de Deus e partiram dessa vida. Então, amados, entendamos que é isso aí que Deus quer mostrar para nós, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra esses espíritos. Aí ele diz aqui, ó, quem são os espíritos? Os principados. O que é principado? Principados são a hierarquia ou ordem angelical mais alta do reino de Satanás. São os demônios que estão acima, que mandam nos outros. São os principados. Principado quer dizer, demônios que são príncipes. Eles são, em primeiro lugar, é eles que mandam, é eles que organizam. Tá? Aí tem mais aqui, ó, principados contra as potestades. Quem são as potestades? É a fila mais abaixo dos principados, demônios mais baixos do que os principados, que já são mandados para trazer determinadas situações a mando do principado. E ele tem mais, ó, potestades contra os príncipes das trevas desse século. Quem são os príncipes das trevas desse século? São os demônios que criam religiões, modas, músicas. Quando você vê essa música que está tendo aí, que não é música, isso é notícia, é palavrão, com palavrões misturado com melodia sendo cantado, tá? Pornografia pura sendo usada como música e outras coisas mais que a gente vê nas músicas que faz vergonha. Nossos filhos ouvem. Então, muita pornografia. São esses príncipes das trevas desse século. Religiões. Eles criam religião. Para quê? Para desviar as pessoas, porque o diabo sabe que o homem, ele é um adorador, ele sente necessidade de adorar a Deus. Mas só que por causa do pecado, o homem procura aquilo que lhe convém. Aquilo que lhe convém. Aquela igreja ali, ela não quer que a gente vista isso, não vista aquilo, não pode beber, tá? Não pode jogar bola, como ali não. Eu vou para aquela dali. Aquela ali pode jogar bola, pode beber, pode fazer isso. Ele cria religião para desviar a pessoa do caminho certo. Aí a pessoa fica com uma opção para escolher, mas esquece que a opção da pessoa vai levar ela à destruição, porque ela não está agradando a Deus. Ela está buscando o que convém a ela, que não convém a Deus. E aí tem que entender que aí não deve buscar o nosso próprio agrado, mas o agrado daquele que está lá no céu. Nós temos que sofrer as consequências para agradar o nosso mestre, o nosso rei. Tá? Isso não quer dizer que você vai viver sofrendo, não, porque eu sou cristão, tenho negado a mim mesmo e sou feliz. Sou feliz. Eu tenho liberdade. Eu posso ir a uma praia, eu posso ir ao cinema, eu posso assistir televisão, tá? Eu posso brincar, eu posso correr, eu posso viajar, eu posso, tem uma coisa que eu não posso tudo. Deus não me proíbe de nada, ele só diz, olha, não peque. Não peque. Certo? E eu sabendo que é o pecado, eu não vou praticar o pecado, porque eu sei que o salário do pecado é morte. Entendeu? Então, ó, vamos ver o que vai aqui. Ele cria batismo, religiões e hóspedes. Quem são os hóspedes? São aqueles que levam a cabo as instruções do demônio. Hóspedes espirituais. Tá? Então, esses hóspedes espirituais são demônios que estão por aí fazendo com que o propósito de Satanás aconteça. Hóspede vem do latim, que também tem a tradução de cavalaria. Você já viu que um monte de cavalo vem, ele não respeita nada. O que tiver na frente ele passa por cima. Cavalo é um dos bichos mais corajosos que existem. Você pode vir com ele, cavalo. Tem um precipício aqui, você pode vir correndo, ele vai, não, ele vai, se você der uma impulsa ele vai e pula. Se ele cair, caiu, mas ele pula. Então, hóspedes espirituais vem do latim, que quer dizer cavalaria. Então veja, o diabo vem em cavalaria satânica, e quando ele vem em cavalaria, ele passa por cima do que está na frente, irmão. Se não for Jesus para nos livrar, a gente aqui morrer. Aí vamos ver, por exemplo, quando ele vem para essa cavalaria, desaba uma arquibancada do campo de futebol e mata milhares de pessoas, cavalaria assim. Olho, cara.
morrem dezenas de pessoas. Cavalaria, quando vem, mata o soldado, mata muito, quebrando, passa e sai, esmagando tudo. Entendeu? Então, irmão, a gente está numa guerra terrível. E o pior é que nessa guerra, se a gente tiver Jesus, a gente vai levar desvantagem. Porque é uma guerra invisível. É uma guerra que a gente sem Jesus, a gente leva desvantagem. Por quê? A gente está lutando com o invisível. Cadê ele? Cadê ele? Está onde? Lutar com uma pessoa é fácil. Eu estou vendo ela. Vai lutar contra um espírito, irmão. É difícil. Não tem como. Porque o espírito, ele é invisível, mas ele é real. Ele existe, ele age. Ele age. Para você ter uma ideia, eu tenho aqui um simbolinho que eu vou mostrar para você. O espírito, por exemplo, está aqui. Vou mostrar para você aqui assim, ó. Isso. Foi que eu tirei esse saco aqui. Tem alguma coisa para eu usar assim? Não tem nada. Você está vendo uma coisa dentro dele? Não. O espírito é isso aqui, ó, que está aqui dentro. Você está vendo? Mas ele está aqui. Dá uma vontade, ele está aqui dentro. Por quê? Porque, ó, ele existe, está aqui. Está entendendo? Ele existe. Ele é invisível, mas real. É feito vento. Invisível, você está vendo ele aqui dentro, mas é real. Certo? E aí o que acontece? Nós temos também esse espírito, não maligno, mas o espírito humano, que é o espírito que nos faz ser firme. Por que eu estou de pé aqui? Porque eu estou no espírito. Certo? Do espírito. Então o que acontece? Quando o espírito da pessoa morre, é o espírito humano, a gente morreu. Aí o que acontece com o corpo? Aqui o espírito da pessoa está firme, de pé, vive. Mas aí o coração parou, a pessoa morreu. Aí o corpo, perdeu a firmeza. Olha o corpo. Certo? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Que espírito é invisível, mas é real. Existe. Está por aí. Como o vento. Ele é como o vento. Entendeu? Mas eles estão agindo. E a gente tem que vigiar para que isso não aconteça. Deixa eu ler aqui para você o que é espírito. Existe espírito humano. Espírito é a parte material, racional e inteligente do ser humano. Está aqui. Nosso espírito está aqui. É o forno de vida que Deus deu em nós. Mas existe também o espírito maligno, que é o espírito o quê? O espírito maligno. Tá? E existe também espírito familiar. Então eu quero falar para você nessa tarde um pouco sobre diversos tipos de espírito. Vou falar para vocês. Tá? Espero que dê tempo, mas vamos ver se está aqui, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra ninguém que está do nosso lado que a gente está vendo. É contra o invisível, contra esses espíritos, esse demônio. E graças a Deus que tem muitos espíritos atuando contra nós, mas graças a Deus que existe um espírito que trabalha ao nosso favor. Mas vamos ver logo os espíritos que estão atuando contra nós. Tá? Vamos ver lá, por exemplo, a gente vê que existe espírito que está lá no Evangelho escrito por Lucas. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 11, versículo 24 até o 26.
sem o Espírito Santo, como é que ela pode ficar vazia? Se eu e você não perdoar, não amar, não agir conforme o querer de Deus, chamar pornografia, assistir tudo que quer na televisão, tá? Desejar vingar-se de A, vingar-se de B, tá? Ódio, briga, discussão, tá entendendo? De nós prezar os outros, tudo aquilo que é pecado, vai ficando dentro de nós e se entristece o Espírito Santo, afasta ele da nossa vida, a casa fica vazia, e aí eu tenho que morador fala: opa, está vazia, não tem Deus ali, porque não tem Deus, ele está agindo de todo jeito. Então diz o texto aí que ele vem e traz com ele mais 7 amigos deles, fazer 8. E ele não grita na pessoa. E diz o final do texto que o último estado dessa pessoa será pior do que o primeiro. Ou seja, a pessoa foi expulsa da vida da pessoa que é demônio. A pessoa tinha uma vida que era uma vida angustiada, uma vida ruim. Mas quando ele voltar agora com 7 demônios, amigo dele, a vida da pessoa vai se tornar uma miséria. Vai ficar uma coisa tão miserável, vai ser uma vida tão triste. Por isso que quem se afasta do caminho do Senhor, volta logo, irmão, virado. Volta virado mesmo. Aí você vê jovem que sai do evangelho, ele nunca usou brinco, ele bota logo o brinco, a menina vai logo pro bairro, aí se perde logo, engravida, aí o bicho entra virado. Porque aquela casa está barriga é tornada para ele usar do jeito que ele quiser. Então ele tem que vigiar. Vigiar, para que esse antigo espírito ele não volte. Porque ele vai voltar, claro, mas ele vai voltar a casa fechada, cheia do poder e da palavra de Deus, tá? Então, não dá vacilo. Vê o começo da leitura e vê onde ele dá agora, para que você se prepare. Porque quem vai ganhar com isso é só você. Você vai ganhar com isso. Você vai obter muitas vitórias da parte de Deus, certo? Então, ó, vamos ver mais aqui. A gente vê que existem esses espíritos malignos que eu li para você. Vamos ver a ação desse espírito aqui na Bíblia, capítulo 5 de Marcos, versículo 6. O Evangelho é escrito por Marcos 5 e 6. O texto conhecido fala sobre o Gadareno. E o texto diz: e quando viu a Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Ainda bem. Jesus desce da beira-mar e vai para Gadara. Em Gadara existia ali um endemoniado que morava no sepulcro, tá? Porque antigamente as pessoas que não tinham condição, não tinham onde morar, moravam no sepulcro. Porque o sepulcro não era como é hoje, o cemitério que a gente tem hoje. O sepulcro era cavernas cavadas nas montanhas, tá? Fechadas. Então as pessoas iam lá naquele sepulcro e moravam ali dentro. Sabe que Jesus foi enterrado numa caverna, no túmulo de Jesus, tá? Então as pessoas moravam em sepulcro. As pessoas que eram pobres, necessitadas, que não tinham onde viver. No caso desse endemoniado, morava no sepulcro. E esse endemoniado, ele se cortava, tomava seu próprio sangue, lascava sua própria cabeça, bebia seu próprio sangue, gritava a noite e dia, matava quem quer se aproximasse, andava sem roupa, e ninguém chegava ali. Mas agora chega aqui Jesus. Quando Jesus pisa em detalhes, parece que a unção de Jesus tomou conta de todo aquele setor. Que na mesma hora, o endemoniado, ele corre e se joga nos pés de Jesus. Na hora que ele se joga nos pés de Jesus, o demônio toma ele. Quando o demônio toma ele, aí o demônio diz para Jesus: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te que não nos atormente diante do tempo. Olha aí, o demônio pedindo para que Jesus não lhe atormente diante do tempo. Quer dizer isso aí? O demônio com medo de ser lançado no fogo, no inferno. Irmão, o diabo morre de medo do inferno. Tem gente que pensa que o diabo está no inferno. Não é no inferno, não. No inferno não tem ninguém até agora. Ninguém. As pessoas estão na antessala do inferno, que é o Hades, esperando o dia da ressurreição para serem julgados e lançados
o diabo ele morre de medo de ir ser lançado nesse lugar. Ele sabe que ele vai, mas que aí é do tempo. E às vezes eu vejo pessoas que são piores do que o diabo, no meio da gente mesmo. No meio da gente mesmo, tem pessoas que é pior do que o próprio diabo, porque o diabo obedece a Deus, tá? Quando Deus chega, ele tem que se submeter ao senhorio de Deus, entendeu? Treine na base, e aí a gente vê pessoas que conhecem a palavra e não obedecem a Deus. É pior que Satanás, que fala mal da obra de Deus, critica seus dirigentes, detrata, reforma. Irmão, é uma coisa triste. Coisa triste. Eu me lembro que eu fui várias vezes caluniado por companheiro meu de ministério, mas em nenhum momento eu caluniei eles, fiquei calado. Mas eu disse: por que o senhor faz isso? Por que o senhor faz aquilo? Porque Deus mandou. Porque Deus mandou. Porque quando você tem convicção da sua inocência, quando você tem certeza, convicção do Deus que você serve, quando você confia no Deus que você serve, você não precisa se defender. Deus é que vai te defender. Eu me lembro que quando eu fui me casar, quando eu me converti, eu vim para essa igreja aqui há 16 anos atrás, e eu me converti. E as pessoas que me vestem aqui, eu estava namorando com a minha esposa agora, e não queria que desse certo esse casamento. Então começaram a me caluniar, eu não convertido. Começaram a me caluniar. Disseram que eu roubei dinheiro dela, disseram que eu engravidei ela e depois de remédio para ela abortar. Disseram que eu mandei ela dormir com faca para matar a mãe dela e a família dela. A própria família veio da igreja falar de mim, que eu estava corrompendo ela, e não fizeram sacer na minha vida, tão miserável, que eu não tinha mais por onde passar, eu dava o medo. Depois eu comecei a sofrer ameaças. Eu digo: meu Deus, mas eu não saí do lugar. Eu só podia não fazer o quê? Louvar, orar e pregar o evangelho. E aí, até o ministério estava de olho em mim, ó. É claro, eu não tinha razão dele, não. Porque a própria mãe da menina veio falar com ele, se ele estava fazendo isso, estava acreditando, né? Está entendendo? Aí o ministério estava lá, de olho em mim, meio desconfiado comigo, né? Ele não via nada de mim, mas ouvia falar. Então ficaram desconfiados. Só que um dia, eu buscando o Senhor, eu vim para a vigília, né? A vigília do lotada, à noite e tal. Tinha um pastor aqui, no meio dos outros pastores, e eu ali, sabia nem o que era isso. De repente, Deus levanta o pastor, vai até A, vai até B, vai até C, e de lá ele olha para mim assim de longe, aí vem até a mim. Aí aponta o dedo para mim e diz assim: você continue fazendo isso que você está fazendo, está me agradando, desça da minha presença. Muitos estão se levantando contra você. Aí eu estava aqui, o púlpito era ali. Aí aqui ele diz assim: e tem mais, eu tenho me agradado de ti, e vou eu te colocar ali, no meio dos homens ali. Vê? Não foi entendeu? Vou eu te colocar ali, ali em cima. E vou eu te dar o casamento, vou eu te dar filho, vou eu te dar carro, vou eu te dar moto, vou eu te dar tudo. E tem me dado tudo e me colocou aqui em cima. Porque eu fiquei lá, eu não era do centro, eu não estava com razão, eu saí do lugar. Eu vou ficar e Deus vai me exaltar. Deus é o meu juiz. Está entendendo? Deus é o meu juiz. Então, se você é inocente, está sendo acusado, deformado, maltratado, perseguido, ameaçado, injuriado, você está sendo aí de alguma maneira humilhado, pisado, desprezado, não sai do lugar. Fique no lugar que você vai ver o que ele vai fazer. E tem mais, eu disse assim: foi eu trazer todos eles para te pedir perdão. Uma coisa para achar meio difícil. Para achar meio difícil. E foi ver tudo, irmão. Veio, irmão. Pessoa dura, que jamais imaginava, veio e pediu perdão a mim, reconheceu o Deus que eu sirvo e que habita em mim. Então, irmão, nossa luta é grande, mas com Cristo nós somos mais do que Ele. Está entendendo? É assim. Então, quando Jesus chega ali,
Pessoas vivem agindo assim. Mas aí eu vejo a unção de Deus aqui na vida, né? A unção de Jesus aqui, quando esse homem adora, o diabo precisa nos atormenta, deixa que ele vá para aqueles porcos, ele sai dele, ele vai para os porcos caem nas espinhas dele, morre, e aquele homem é liberto daquele demônio. Sabe quanto demônio tinha dentro dele? Quando 6 espíritos tinha dentro dele? Tinha 6.000 demônios, 6.000 espíritos estavam dentro daquele homem. Por isso que ninguém se aproximava dele. Botava ele dentro de grande ferro e ele tornava o ferro como se fosse palito de fósforo. Muita força. O demônio tem muita força. Se você não tiver Jesus na vida, ele quer você pelo meio. Então temos que ter ousadia, preparação, revestimento, sinceridade diante da presença de Deus. Porque de uma hora para outra, a tua porta, alguém vai bater lá. Hoje eu estava no trabalho. Trabalho assim, quando eu peguei o pimentão que me levantei, o Espírito Santo disse assim: ei, te prepara, porque eu vou te chamar lá, eu vou te chamar, vão te chamar. Hoje, meu Deus, vão te chamar para uma bomba pesada para resolver. Jesus, meu Deus, já estou por aqui revestido já. O bicho apareceu por aí, Jesus, vamos comigo, porque eu sozinho não consigo não, vamos lá. O Senhor vai ali pela frente. Chega lá, o Senhor expulsa. Está entendendo? Fazia assim. Meu Deus, me ajuda, me ajuda. Mas é espírito maligno, está vendo aquele pai da pessoa? Acaba com a vida da pessoa, destrói. Estava em casa uma certa vez, me chamaram aqui, nas proximidades, a campanha me chamou. Vem cá, porque está tendo uma bronca aqui pesada. Não, mas você não resolve não. Não, mas eu só tenho que vir aqui. Como eles eram novo convertido, aí eu fui lá. Cheguei lá, estava aquele lá sentado, cheio de remédio em volta. Um monte de remédio. Ela sentada. Isso que está acontecendo, porque a humanidade, se ela ri de noite, está gargalhada de noite, sente dor, fica doente, tá bom, vamos lá, vamos ler a palavra, ele leu a palavra, começamos a louvar, aí o bicho desceu. Quando o bicho desce, ele desce dando a risada dele. Eu digo, chegou, mas ainda tem lugar não, você vai ter que deixar ela, se eu não vou sair daqui não, ele disse. Eu não vou sair daqui não, ele não vai, em nome de Jesus você vai sair. Vou não, vai sim. Aí botei a mão na cabeça e segurei. Pulsei. Ela ficou meio tonta ainda assim. Está sendo uma coisa meio tonta, tem outro. Orei de novo. Aí ela, tudo bem, agora está sendo uma coisa, uma dor na espinha, não tem outro. Porque o nosso corpo é uma casa. Então o demônio, ele se esconde nos compartimentos dessa casa. Então, na cabeça do compartimento, o ombro é outro, a espinha é outro. Ele acha nessas áreas. Aí quando ela disse, está na espinha, uma dor na espinha, vamos lá, outro, e era outro mesmo. Eu tive que orar 4 vezes. Quando ela foi liberta, completa. E aí ele que tinha falado que tinha ficado ela, o comércio dela, ele quebrou o comércio dela e disse que ia matar ela. Depois ela foi liberta em nome de Jesus Cristo e voltou a prosperar novamente. Aceitou Jesus e voltou a prosperar. Então, irmão, esses espíritos estão por aí. E se a gente não se resguardar, não se preparar, a gente pode ser vítima. E a gente tem que estar preparado, porque a vida tem que estar preparada para o nosso filho lutar. O esposo não está, a esposa não está, alguém da família não está. E aí, com a sua preparação, você pode ficar com a ação e Deus dá livramento. Então temos que ter cuidado. Espíritos malignos. Vamos ver quem tem que ficar preparado para vencer. Porque ele está pronto, mas eu e você está. Então, lá no livro de Lucas 11, 21, livro não, Evangelho, escrito por Lucas 11, 21, diz assim, vou ler para você. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevive o outro mais valente do que ele,
reparte os seus despojos. Quer dizer isso aí? Quem é o valente que guarda armado na sua casa? O diabo. Tá? E quais são as armaduras em que o diabo confia? As almas que ele tem em seu poder. Mas aí a Bíblia diz que sobrevindo outro mais valente do que ele. Quem é o outro mais valente do que o valente, que é Satanás? Quem é? Jesus. Sobrevindo outro mais valente do que ele, tira-lhe. Né? Tira-lhe. Olha o que é que o texto aqui, ó. Vou ler de novo para você aqui. Ele, ó. Sobrevindo, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Ou seja, o que é despojo? As almas que estão no poder de Satanás. Quando a gente chega à unção, a gente entra na casa de Satanás. Onde é a casa de Satanás? Qualquer lugar que você sair por aí, qual pregar o evangelho? Pessoas que estão no mundo, você entra, dentro da casa dele, é o terreno dele. O mundo não é o terreno de Satanás. Não está entregue a ele? O que é que a Bíblia diz? O mundo já está dominado pelo demônio. E a palavra de Deus tem nós para entrarmos nesse terreno, tá? Tirar sua armadura e saquear o seu despojo, que são o quê? As almas. Está entendendo? Veja lá Mateus 12, 29. Mateus 12, 29, o que é que diz? Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Como é que você pode entrar na casa do valente, que é Satanás? Veja porque eu já quero dizer isso. Preparação para a gente. Preparação. Os crentes que estão aqui vai ser convidado para uma batalha. Como pode você entrar na casa do valente se primeiro não manietar o valente? Manietar quer dizer amarrar. Deus está dizendo ali, você só pode entrar na casa de Satanás se você primeiro amarrar ele. Como é que a gente amarra Satanás? Quando a gente tem um bom testemunho. Está entendendo? Quando a gente está em santidade diante de Deus, a gente tem autoridade, unção, poder, ousadia, discernimento, entendimento, visão, autoridade completa para estender a mão e ele tem que se curvar e ser expulso. Então, para entrar na casa do valente e amarrar ele, você só consegue se você estiver preparado para manietar ele. Depois que você manietar ele, você amarrar ele, aí você pode tomar os pertences dele. Quais são os pertences do diabo? As almas que estão no seu poder. Tá? É feito uma menina que estava se endemoniando em casa e a companheira foi lá, começou a orar, louvar, ela se manifestou, o diabo disse: vou matá-la. Então ela disse: não vai não, porque Jesus chegou. E aí orou, expulsou o demônio que estava nela, ela tornou em si, quer aceitar Jesus? Ela disse: quero. Despojo, tomou o que era de Satanás, ele perdeu. Está entendendo? Então, ó, tem que estar preparado para isso. Deus está nos convidando hoje para uma preparação. Orar, jejuar, descer na presença dele, buscar ele mais. Se prepare. Se você olhar para o mundo como é que está, irmão, o negócio aí fora está feio. Está feio em todo sentido. A imundícia está muito grande, a prostituição está muito grande. O demônio não tem livre acesso de trabalhar na vida das pessoas lá fora. E daqui um dia, irmão, vai ser tanta gente se endemoniando em casa. E sabe quem é que vai ser chamado? É eu e tu. Irmã, ô irmã, a senhora da igreja levou uma ali. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu tio, minha tia, minha filha, está assim, assim. E agora tu vai dizer não, é covarde. Vai dizer não, eita, porque eu não posso nem sair aqui. Ei, sem vergonha. Deus vai dizer: ei, sem vergonha, tu é ou não é?
pronto, não tem desculpa não. Não tem desculpa. É sim, sim, não, não. É ou não é? Não tem meu termo. Então, se você confia nele, você vai. Chega lá, vai estender as mãos, vai expulsar o bicho em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, vai ser glorificado. Não tem esse. Eita, a mulher peraí, pastor, dá para o senhor vir aqui? Que é isso? Tem a vergonha? O mesmo Espírito que está no pastor está em você também. A mesma salvação, o mesmo Deus, está tudo em você. Certo? Então repreende em nome de Jesus Cristo. Para isso tem que estar preparado. A preparação é isso: se revestir de toda a armadura de Deus. Perdão, amor, sinceridade, trabalho, prestação de serviço, tá? Evangelismo, oração, jejum, consagração. É uma entrega completa do seu ser a Deus. Tá? Comece logo de hoje, porque Deus já está avisando já. Senão a tua fama vai ser grande onde tu mora. Rapaz, vamos lá na casa do irmão tal, e ele disse que não podia não. Aquilo é lá, crente, rapaz. Aquilo é um. Está entendendo? Por que cara que vai passar? Vai mudar de caminho, né? Tem que ter cuidado. Então, ó, nossa luta não é contra carne e sangue. A Bíblia está dizendo. Então, quando a gente está disciplinado, eu vou abreviar, não vou andar mais. Tem vários espíritos aqui. Estou falando sobre o espírito maligno, mas tem espíritos bons, tá? Espírito bom. Quais são esses espíritos bons? São os que estão lá em Hebreus 1,14. Hebreus 1,14 diz que, porventura, não são eles espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem são esses espíritos que trabalham a nosso favor? Os anjos de Deus, que foram enviados para cuidar de cada um de nós. Espírito bom. Então eu falei sobre espírito humano, espírito maligno, e tem também espírito familiar. O que é espírito familiar? É um espírito, claro, demônio, que entra na vida da pessoa, da família, para matar as pessoas com as mesmas doenças semelhantes. Naquela família, a pessoa só morre de câncer. Naquela família, as pessoas só morrem de alcoolismo. Naquela família, as pessoas só morrem de barroada de carro. Naquela família, as pessoas só morrem de drogado, de overdose. Então, é um espírito que entra na família atuando para matar de um por um. Quando a pessoa no meio da família aceita Jesus, está livre. Ele não pode. Mas enquanto não aceitar Jesus, está sobre essa maldição. Então, chama-se espírito familiar. É o espírito que atua para matar as pessoas de uma família só. Eu conheço uma família que várias pessoas delas já morreram atropeladas, e muito agora está paraplégico, em cima da cama, num acidente de moto que sofreu. Espírito familiar. Está entendendo? É um perigo. Temos que ter cuidado. Tá? Em nós ele não pega mais não, mas pode pegar em alguém da nossa parentela. Várias pessoas da sua parentela com o mesmo sintoma, a mesma situação, vivendo a mesma vida miserável. Eu conheço família que todos eles são drogados. Eu conheço família que todas elas são prostitutas. Daí vai. Conheço família que são ladrão, vários. Daí vai. Espírito familiar. Tá? Então eu falei sobre espírito humano, espírito maligno, espírito bom, espírito familiar, e agora existe o outro espírito, que é o quinto espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Aí saiu, você já é testemunha dele, do que ele tem feito com você. Esse espírito ele sofre com você. A Bíblia diz que ele geme no teu lugar, com gemidos inexprimíveis, rogando ao Pai por mim e por você. Esse espírito ele sente a tua dor, ele nos consola. Esse espírito também é chamado de paracleto, que quer dizer consolador. Esse espírito é chamado também de advogado, aquele que nos defende. Esse espírito é chamado de ajudador. Esse espírito, ele está com nós para nos convencer dos nossos pecados. Esse espírito é ele que administra essa igreja, é ele que rege a igreja, é ele que dá a inspiração para os louvores serem toados, para a palavra ser pregada, é ele que levanta os pregadores, é ele que levanta os cantores, é ele
tá? Então honra e zela por esse Espírito, porque Ele é puro, Ele é santo, Ele veio de Deus, e Ele mora dentro de mim e dentro de você, e nunca vai me deixar, porque o Senhor disse que Ele estará conosco eternamente, para sempre. Amém. Então, o Espírito Santo de Deus nesta tarde, Ele está falando ao meu e ao teu coração, está nos preparando para que a gente não venha desfalecer em nenhum momento. Levante a sua cabeça, continue marchando, não desista, que o que há de vir virá e não tardará. Esse Espírito, ele tem livro de Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá? Então, Jesus está voltando, e esse Espírito que é o ministro da igreja, o administrador da igreja, ele está nos convencendo nessa tarde, para a gente ser melhor, para aguardar a vinda do nosso Mestre Jesus, que está vindo nos buscar. Amém? Que Deus, Ele continue abençoando a todos.